Mas será que você sabe como se faz o papel? A fabricação da celulose. Para quem não sabe, a matéria-prima principal do papel é a celulose, que é extraída de troncos de árvores como essas. Existem dois tipos de fibra de celulose, a longa e a curta. A celulose de fibra longa é extraída principalmente do pinus. Já a celulose de fibra curta é extraída do eucalipto, a espécie mais utilizada para a fabricação do papel no Brasil. Esse tipo de celulose proporciona um papel de melhor formação, aquele mesmo que usamos no nosso dia a dia, ideal para imprimir, tirar cópias e também para escrever. Toda a produção de celulose vem de madeira proveniente de plantios renováveis de eucalipto, tendo como base uma área florestal de mais de 1 milhão de hectares, que abrange os estados de Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Desse total, quase meio milhão de hectares são áreas dedicadas à conservação dos ecossistemas nativos de cada um desses 6 estados. A Fibria conta com viveiros próprios para a produção de mudas de eucalipto que atendem aos programas de plantio e fomento da empresa. Por meio de um rigoroso processo de seleção, as mudas com maior potencial de produtividade e resistência são escolhidas para a multiplicação. Nos viveiros, as mudas são expostas a diferentes condições climáticas que aumentam as chances de sobrevivência no campo. No total, elas ficam no viveiro de 70 a 110 dias antes de ser expedidas para o plantio. A Fibria tem capacidade para produzir mais de 100 milhões de mudas de eucalipto ao ano. Em relação aos outros tipos de árvore, o eucalipto tem a vantagem de crescer rapidamente e estar pronto para a colheita depois de apenas 7 anos. Assim que são colhidas, as árvores são imediatamente descascadas por máquinas como a Harvester. As cascas são mantidas no próprio local para que sirvam de adubo para as mudas que serão replantadas, enquanto a madeira proveniente da colheita, já cortada e descascada, segue viagem para a fabricação da celulose. Ao chegar à fábrica de celulose, a madeira vai para o processo de picagem. Nessa fase, as toras são picadas até se transformarem em pequenos cavacos, o que pode acontecer na fábrica ou na própria floresta. Depois, os cavacos são levados ao digestor, onde passarão por um cozimento em alta temperatura. A polpa, resultante desse processo, passará então pela lavagem, na qual obteremos a celulose não branqueada. Nesse momento, a celulose está em seu estado natural, na cor da madeira. Sem receber nenhum tratamento adicional, a celulose não branqueada é utilizada para a fabricação dos papéis pardos, também conhecidos como kraft. No entanto, para produzir aquele papel que mais utilizamos em nosso dia a dia, a celulose recebe um tratamento químico e se transforma na celulose branqueada. E, finalmente, está pronta para fabricar o papel branco. Antigamente, para o branqueamento da celulose, utilizava-se cloro elementar. Mas já faz alguns anos que a Fibria, a maior produtora de celulose de fibra curta do mundo, utiliza um processo mais limpo e ecológico. A Fibria é pioneira na utilização do ozônio no branqueamento de celulose de eucalipto no Brasil, por meio dos processos ECF, Elemental Chlorine Free, isenta de cloro elementar, um dos mais baixos níveis de compostos clorados do mundo. Além de garantir o máximo de qualidade, é um processo ambientalmente correto. Para completar o processo de branqueamento da celulose, a temperatura e o tempo de contato de cada componente químico com a polpa são parâmetros importantes para a obtenção do padrão de alvura e também de resistência do papel. A seguir, a pasta de celulose já branqueada passará por um processo de depuração, no qual os resíduos sólidos serão removidos por meio de uma lavagem com água fresca, que também ajudará a reduzir a temperatura para, enfim, entrarmos no processo de secagem. No processo de secagem, é removida a água de lavagem até que fique 90% de celulose, transformando-se em uma placa, para em seguida ser cortada em formato padronizado e embalada em fardos, que terá como destino a comercialização.
A celulose que fica por aqui será destinada para o nosso próximo e mais importante passo: a fabricação do papel. Se a fábrica de papel é integrada à fábrica de celulose, a celulose é bombeada ainda úmida, por meio de tubulações, até a máquina de papel para ser transformada naquela folha que usamos para escrever, desenhar e imprimir. Se, porém, a fábrica de papel não for integrada, assim como na produção para comercialização, a celulose seguirá seca e embalada para o processo de produção do papel. A preparação da massa. Nessa etapa, dentro das fábricas de produção não integrada, a celulose é imediatamente colocada no hidrapulper, onde ela passa por uma desagregação, em uma espécie de liquidificador gigante, para ser literalmente batida com água. No caso das fábricas de produção integrada, a celulose utilizada já está úmida e é bombeada direto para o processo seguinte: a refinação. Aqui são definidas as características finais do papel. É um processo mecânico que possibilita a remoção das camadas primárias das fibras, adequando-as à hidratação e à fibrilação, que aumenta sua flexibilidade e lhes promove maior poder de entrelaçamento. Após a refinação, vem a depuração, que funciona como uma espécie de filtro, tirando todas as partículas estranhas ao papel, deixando a massa limpa para a aditivação, na qual são adicionados os demais componentes da receita de fabricação. Por exemplo, aqui é definido se um papel será colado internamente, o que irá lhe conferir resistência à penetração de líquidos, como é o caso desta folha de papel. Pois os produtos não colados, como esse guardanapo, são próprios para absorção rápida de líquidos. Nesse processo, a fíbria utiliza a colagem alcalina, que também confere ao papel mais durabilidade, mais resistência ao tempo e maior brancura. A máquina de papel. É na caixa de entrada da máquina que começa o processo definitivo da fabricação do papel. Aqui é lançado um jato uniforme de massa sobre a tela formadora, que promove o entrelaçamento das fibras e a drenagem gradativa da água, para então chegarmos à prensagem úmida. Nessa parte do processo, o papel passa por prensas hidráulicas, com o objetivo de retirar o excesso de água e também aumentar a resistência e diminuir a espessura do papel. Mais forte e resistente, o papel chega à etapa de secagem. Durante a secagem, promovida por uma série de cilindros aquecidos a vapor, a água é evaporada da folha prensada, deixando-a com a umidade necessária para sua aplicação. Depois, o papel poderá ter dois destinos: a colagem superficial, em que aplicamos uma fina camada de amido para garantir mais resistência ao papel e também a penetração da água, deixando-o próprio para impressão offset. Ou então o papel recebe uma tinta de revestimento à base de látex e será transformado em papel couché. Após receber o revestimento, o papel passa por uma nova secagem e de lá seguirá para a calandra, que uniformizará a sua espessura e lhe dará o acabamento superficial. Encerrando essa parte fundamental da fabricação do papel, a enroladeira recebe e enrola a folha que sai da máquina de papel para, enfim, chegarmos ao último passo: o acabamento. Na rebobinadeira, os rolos de papel que saem das máquinas são transformados em bobinas estreitas, com diâmetros e formatos adequados. No caso de fornecimento de bobinas, o material será embalado e enviado para o cliente. Ou então, as bobinas são passadas diretamente para a cortadeira, que as desenrola e as corta com precisão em folhas, com larguras e comprimentos pré-definidos, ou nas medidas solicitadas pelos clientes. Até que, finalmente, as folhas são acondicionadas nas suas respectivas embalagens. E para garantir a qualidade da produção até a expedição, todo o processo é acompanhado por um rigoroso controle. E tão importante quanto fabricar um produto de qualidade é que toda a produção seja feita de forma sustentável e, principalmente, respeitando e preservando o meio ambiente. Ecoeficiência fíbria. Como você pôde acompanhar, durante cada etapa da fabricação do papel, a fíbria utiliza sempre processos ecologicamente corretos
e trabalha de forma 100% ecoeficiente. Vale a pena ver de novo. Logo no início, na colheita da madeira, as cascas e os restos das árvores colhidas são reaproveitadas como adubo para os eucaliptos que serão replantados. Da mesma forma, todos os processos químicos e industriais são realizados com a preocupação de preservar o meio ambiente, pois todos os resíduos gerados são coprocessados, transformando-se em tijolos ou em adubo para o replantio de eucaliptos. E a ecoeficiência chega também até o transporte da celulose. A Fibria privilegia sempre o meio ferroviário, utilizando apenas uma locomotiva para puxar vários vagões carregados com produtos. Mas não para por aí. Por meio da prática da agrosilvicultura, a Fibria lançou em 2004 o Poupança Florestal, que é um programa de incentivo à plantação de eucalipto para agricultores que possuem propriedades rurais localizadas próximas às áreas de plantio da empresa. O programa visa estimular o desenvolvimento, a geração de renda e a preservação do meio ambiente. A parceria incentiva a plantação de eucalipto em até 50% da propriedade de cada agricultor, em harmonia com as culturas tradicionais da região e em respeito às áreas de conservação ambiental de no mínimo 20%. O Poupança Florestal permite o convívio da floresta com a produção de alimentos, a criação de animais e a preservação da natureza, promovendo a sustentabilidade no campo. Para completar o show de ecoeficiência, segundo o Instituto de Pesquisas Florestais, o eucalipto consome apenas cerca de 1 litro de água por metro quadrado durante um ano. Ou seja, as plantações de eucalipto utilizam muito menos água do que, por exemplo, a maior parte das árvores nativas da Amazônia e da Mata Atlântica. E de quebra, as florestas de eucalipto da Fibria também ajudam a capturar o CO2 da atmosfera, gás que, além de provocar o efeito estufa, é um dos principais causadores do aquecimento global. Um tchauzinho e até o programa que vem com mais um De Onde Vem!